Belém do Pará existe uma cena onde o som automotivo, o tecnobrega e o futebol se misturam como em nenhum outro lugar. Nessa temporada do Subculturas, Peleja e Netshoes estão atrás dos ritmos que movimentam as torcidas do Brasil. Já estou encharcado, chegando para assistir o Repá, mais especificamente no estacionamento do Mangueirão, que me disseram que é o mais barulhento do mundo. É Peleja Oficial, nome de emoção, registrando tudo no Mangueirão! Tudo nosso! Em dia de jogo do Paysandu, esse rolê meio maluco na frente do estádio é tão importante quanto o que rola lá dentro. Assim como em outros pelo mundo, existe aqui uma reunião de torcedores para beber e escutar um som, mas justamente a dimensão do que rola em Belém é o que chama atenção. A música, que é tocada também por outras torcidas do estado, como a do Remo, ganhou ainda mais destaque durante a festa do acesso do Paysandu para a Série B em 2023, quando muitos vídeos de dezenas de DJs amadores torando som nos carros pela cidade viralizaram nas redes sociais e chegaram no direct do Peleja. Sempre com nós, o aquecimento bicolor. Passa chuva, passa sol, a gente apoia sempre. Por chuva mesmo vai. Se não chover no Repá, no Parazão, não é Repá. Desde que eu me entendo de gente, isso aqui, essa festa, esses automotivos acontecem aqui no Mangueirão. Eles trazem os carros aqui, colocam um do lado do outro e eles tiveram a sacada de comprar um transmissor de rádio e transmitem um áudio só. Isso tudo é justamente para fazer com que todas as pessoas possam escutar a mesma coisa. Se você notar, as músicas que tocam aqui, apesar de variarem um pouco, têm um estilo em comum, o tecnobrega. Fenômeno em Belém desde a década de 80. A cena do tecnobrega se expandiu pela capital a partir das periferias e chegou a dominar as paradas pelo Brasil no fim da década de 90, mas nunca deixou de ser um fenômeno local. Para esse rolê, eu fui convidado por alguns torcedores do Paysandu para um jogo e passei uns dias no Pará para entender como essa cena que eu vi por causa do futebol se mistura com a música que é ouvida e cantada aqui e também explica um pouco do que é Belém. Atrativo do amor, porque ele é preparado com carrapatinho, agarradinho, chega-te a mim, chora nos teus pés, pega, não te larga, faz querer que não te quer, vai buscar quem tá longe e queira ou não queira, ele vai ter que me querer. E rocha. Para alguém de fora começar a entender essa cidade, precisa saber que ela é considerada uma das capitais mais distintas do Brasil. Em outras palavras, em poucos lugares eu vi a galera consumir e viver de maneira tão própria. Em Belém você come a comida daqui, torce para os clubes daqui e ouve as músicas daqui. E pode ficar bem tranquilo que nada disso falta na capital do Pará. O Mercado Ver o Peso é o mais tradicional de Belém e um dos maiores da América Latina. Aqui você vai encontrar muito do que a cidade tem para oferecer e ouvir muito do que o paraense fala. O leão! E também vai ouvir muito do que o paraense escuta. Só paga R$20, hein? Tem drive, toca tudo. Hoje R$20, hein? Rock doido, saudade, marcante, flashback, midback.
Em todos os cantos dessa feira dá pra ver caixas de som nos postes, e quando não tem nada tocando ali, passa um desses tiozinhos com bicicletas vendendo pendrives com coleções de música. Mas não qualquer música, coleções inteiras de tecnobrega do Pará. Mas até isso tá mudando um pouco por aqui nos últimos anos. Esse estilo musical que nasceu inspirado em ritmos caribenhos que chegavam à capital pelos sinais de rádio e pelos pescadores, foi se misturando com culturas daqui e foi sofrendo mudanças até se enraizar em Belém. E o som da música só diminui quando começa a chuva. Praticamente todos os dias do ano, no mesmo horário, a chuva se mistura com o tempo quente do clima amazônico. Mas em uma hora, ela para e o som volta a tocar. E paga só 20, lá, pendrive com música, gravada aqui na hora pendrive. Saindo do Ver o Peso, eu cheguei para trocar ideia com Harrison Lemos, que é produtor musical, uma das referências do estilo aqui em Belém, para entender como esse som se diferencia pela cidade e o que mudou até chegar nos paredões do Mangueirão. Quando a gente vai pro estádio, aqui a gente já tem toda aquela preparação, né? O pré-jogo já é a galera curtindo os sons automotivos, os DJs tocando no estacionamento do estádio, tocando o nosso Tecnomelody. Então a galera já entra no jogo sentindo aquela vibração bem paraense mesmo, né? Quando a gente chega lá, a galera canta as músicas. O grito das torcidas, inclusive, até viraram músicas aqui pra gente. Vamos pra cima, papão, quero gritar campeão. Cara, o brega ele é aquele ritmo mais lento, né? A marcante, na verdade, é o mesmo Tecnomelody antigo, né? Que agora pegou força novamente. O Tecnobrega já é aquela batida mais acelerada, BPM de 170 para cima, a marcante é 160, o rock doido já é de 180 a 190, já é um ritmo bem mais acelerado. Quando se fala de BPM, a gente está falando das batidas por minuto da música, que dá a sensação de ritmo lento, ou como ele disse, acelerado. O rock doido foi o nome dado para essa nova fase do Tecnobrega, que se mistura com outros gêneros eletrônicos e com o funk que vem da região sudeste. E para entender isso, eu tinha que encontrar com uma pessoa, um dos maiores nomes dessa nova cena. Detalhe, nada escapa do rock doido, até o pagode vira, ó. Perguntar quem é a referência de mulher no norte. Todo mundo fala DJ Melody. Essa é a DJ Melody produzindo só sonzão. Ai, precisa copiar não, só pediu um projeto. Comecei com 15 anos tocando normal. Aí meus amigos que eu tinha praticamente era só DJ homem. E eles também produziam. Aí eu fiquei pensando, eu falei, poxa, cara, é muito legal o que eles fazem. O grande hit dela é um remix da Voando pro Pará, da cantora Joelma, uma das artistas mais reconhecidas da música paraense e que na letra cita o clássico Repá, dupla que foi representada também no clipe da Melody. Na estação das docas vou ver o Repá no estádio. A gente fez em vários locais, estação das docas, no aeroporto, vindo. Eu coloquei em questão do Paysandu e Remo, que são os dois times mais fortes aqui no Pará, né? E a representatividade que esses clubes têm na música mostra como o futebol é parte fundamental da cultura do estado, além de ser um símbolo importante do Pará. É muito difícil passar um dia na cidade sem ser impactado por algo ligado a eles, que estão envolvidos, inclusive, nessa revolução musical. Rock doido pra gente é como se fosse uma balada, uma festa, uma vertente, tipo rock doido, aquelas batidas mais agitadas. A gente pegava a capela de funk, que era em 130, e passava pro rock doido. Pra tocar um funk aqui, tem que transformar pra rock doido, pra Tecnomelody. E mesmo mudado, esse funk tem tocado cada vez mais aqui, influenciado em gerações diferentes da música paraense. Um dos berços do brega, o bairro da Cremação, em Belém, é a casa do Madeirito, vocalista de uma das bandas mais tradicionais do gênero, e o cara que me recebeu pra falar como isso tá rolando.
Se hoje em dia tem o TikTok, qualquer coisa que você grava, você joga pro TikTok, qualquer coisa que você faz, você joga pra internet. É o avanço da tecnologia, entendeu? Essa que é a parada. Se eu fizer uma música contigo agora, daqui a 2 horas tem que fazer outra coisa, porque já foi. Já que na internet a galera já dançou, já foi dançando nas aparelhagens, já tá tocando na rádio. Cada segundo vai mudando a trajetória da música. Apaga tudo! Ele me explicou também que aqui, antes de fazer sucesso nas rádios, você precisa estar nas aparelhagens. E esse é outro mundo quando se fala da cena de festas em Belém. Lá vai fogo, fogo! A gente foi convidado para colar no show de uma das aparelhagens mais tradicionais aqui de Belém. E essas aparelhagens, elas cresceram com uma cena praticamente junto com o Tecnobrega. E pelos vídeos que eu tô assistindo, tem uma dimensão completamente diferente do que eu já vi. E a gente vai colar lá para conferir. A que a gente foi convidado para ver foi a Águia de Fogo. E o motivo fica bem óbvio assim que você pisa na festa. Agora eu quero ver! Agora eu quero ver! A cena dessas festas de aparelhagens era enorme no início dos anos 2000. Eu tô falando de shows gigantes para milhares de pessoas e equipes de DJs que representavam aparelhagens de som de águias, crocodilos, búfalos. A aparelhagem não vive sem a banda não vive sem a aparelhagem. Águia tá te vendo! Tem o baile funk e nós aqui é o rock 2. Com o tempo, essa febre diminuiu, mas segue muito presente em bairros populares da região. E é importante para espalhar lançamentos que ainda não chegaram nas rádios locais e muito menos na internet. E só dá para ouvir aqui e assim. Acelera, acelera, acelera tudo! Acelera, acelera! Fica calado, vai, tá ligado, tá ligado, tá ligado. Isso que eu falar, beleza? O canal mais estourado do Brasil! Pra quem tá acostumado a ouvir e viver música assim, a cena no estádio do Mangueirão faz muito mais sentido. Não existe fazer festa com som pequeno, principalmente se tem jogo do Paysandu. Cara, eu vejo sons de todos os tamanhos. Gente com caixinha pequena, que eu já vi mais vezes. E tem som, mano, inteiro em picape, gigante. Quanto que custa mais ou menos pra montar um som desse? Você tem noção? Por exemplo, se você vê aquela picape que a gente chegou aqui no estádio, ela costuma em média 60 mil reais, 50 mil reais. Belém do Pará tem duas das torcidas mais absurdas do Brasil, dominantes na região norte, e muito disso tem a ver com a cultura própria do estado. Muito do que é o paraense dá pra ver nas arquibancadas, e a música, assim como o futebol, dita o ritmo do que acontece aqui. Só os caras doidos jogam a mão e dá de sal, 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 sal. Veio da periferia gangue, foi pra aparelhagem, agora tá rolando dentro dos estádios. Tanto de Curuzu quanto do Bainão, Mangueirão, quando se cruza Rio Paysandu, a galera vai à loucura. O paraense, na verdade, ele gosta de sonoridade, gosta de pressão, é um povo festeiro, é um povo que gosta de verdade de música e isso é muito bom pra nós.
No próximo episódio de Subculturas Brasilidades, o Peleja e a Netshoes mergulham no mundo do Sampaio Correia e a relação da sua torcida com o reggae em São Luís, a Jamaica brasileira.